Olá, bom dia, turma. Hoje vamos iniciar a unidade 6 do livro de vocês, que tem como título A Good Job, certo? Esse título, ele traz para nós e vai falar um pouco sobre o trabalho, sobre as profissões. E aí esse título traz para nós um texto que vai falar sobre um bom trabalho, uma boa profissão. E o tema dele diz assim: Equal rights for all, special privilege for none. Então vai falar um pouco sobre as profissões, certo? Sobre o sonho de cada um, que eu sei que cada um de vocês tem um sonho em ter uma profissão, em ter o seu emprego, sonha em algo que você queira para o seu futuro, ou seja, suas melhorias para o seu futuro. E aí, esse texto ele diz assim: Dream jobs? Really? Então, profissão dos sonhos? Será? Então, esse pequeno texto, na página 62, ele traz para nós um pouco sobre algumas profissões. Ou seja, será que a profissão que eu tanto sonho hoje é a que eu quero ser futuramente? Será que realmente eu descobri que a profissão que hoje eu exerço, certo? Era a minha profissão que eu sonhava antes? Será que a profissão de vocês, que vocês querem hoje, é a profissão de vocês daqui a 3, 4 anos, 5? E aí, será que realmente é isso? Então esse texto ele traz para nós um pouco sobre essas profissões. E esse primeiro parágrafo ele é bem reflexivo. Ele diz assim: If you asked a group of young people about their dream jobs, what do you think they would say? Rockstar, astronaut, model, photography, professional athlete? Think again. Então, se você chegar e perguntar a um grupo de jovens, assim como eu posso perguntar a vocês, um grupo de jovens, sobre a profissão dos sonhos de vocês, será que vocês vão me responder? Uma estrela de cinema? Um astronauta? Uma modelo? Um fotógrafo? Um atleta profissional? Então esse texto ele vai falar um pouco sobre isso, sobre esse reflexo do que a gente é hoje para o nosso futuro, certo? O que a gente quer hoje e se realmente é o que a gente vai exercer no nosso futuro, certo? E aí ele mostra para nós um pouco dessas profissões. Seja ela qual for, ela é uma profissão, certo? Digna de ser respeitada como ela é, certo? Então, se eu quero ser dona de casa, sim, dona de casa é uma profissão. Se eu quero ser professora, se eu quero ser médica, se eu quero ser enfermeira, se eu quero ser fotógrafa, se eu quero ser comerciante. Então, todas as profissões elas são dignas de respeito. Então, basta vocês querer que vocês irão conseguir. Então, para isso, vocês têm que seguir esse caminho, estudar, batalhar e lutar para conseguir o que vocês querem, certo? Então, esse texto ele vai falar um pouco sobre esses trabalhos, essas profissões. E aí na página 63, vocês irão ler o texto, certo? Teams, work, certo? Que ele vai falar um pouco sobre jovens e trabalho. Na questão 1, vocês irão observar essas imagens que está aqui, ó. E vocês irão, são imagens de profissões: electrician, teacher, fashion design, nurse, software developer e carpenter. E vocês irão circular a que você gostaria de exercer, certo? Então, são respostas pessoais, sei que cada um de vocês tinha um sonho, mas dentre essas profissões, quais dessas profissões que vocês se identificam, certo? Então, muitas vezes a gente não está à procura de uma profissão ou uma profissão em mente por conta de quê? Do dinheiro, certo? A gente tem que fazer o que a gente gosta e se sente bem, certo? Procurando sempre evoluir. Na questão 2, vocês irão ler o texto, ou seja, esse artigo, e vão marcar T se
for true e F se for false, de acordo com o texto, certo? Então, o reading, ele vai sempre ser de acordo com o texto. Na questão 3, vocês vão escrever essas respostas no caderno. São respostas de acordo com o texto também. Então, não há necessidade de tradução de texto. Vocês retiram a resposta diretamente do texto, certo? Na letra A diz assim, na terceira questão. According to the writer, what kind of jobs do many people think teenagers want to do? Então, de acordo com o escritor desse texto, quais são os tipos de profissões que algumas pessoas, principalmente os jovens, gostam de exercer, querem exercer, certo? Então, respostas estão no texto em inglês. Why did the head of the survey agency say that many people would find the results surprising? E na letra C, in what ways are teenagers realistic according to the survey results? Então, vocês vão perceber que aqui também tem alguns comentários de pessoas sobre esse artigo, certo? Ele é um artigo de revista e lá tem alguns comentários sobre esse artigo de revista que vai falar um pouco sobre as profissões mais desejadas do público jovem. Na questão, ainda na página 63, no vocabulário, ele vai falar um pouco sobre jobs and professions. E vocês irão marcar o nome dessas ocupações, ou seja, dessas profissões, de acordo com as descrições, certo? Tá lá no quadro as profissões em inglês e nas alternativas estão as descrições. Ou seja, se na minha descrição, para a minha profissão, na minha descrição seria dessa forma. Eu leciono a disciplina de inglês. Então, o que eu sou? Eu sou professora, certo? Então, por exemplo, eu cuido de pessoas doentes. Qual a minha profissão? Médico. Então, dessa forma, vocês irão responder de acordo com esse quadro que está aqui, que tem algumas profissões, como banker, pharmacist, plumbers, electrician, carpenter, lawyer, farmer e fashion designer, certo? Então, existem milhares e milhares de profissões que vocês podem estar pesquisando e estar vendo que cada uma delas tem sua descrição de acordo com o que você vai fazer, certo? E no lesson, career advice, que fala um pouco sobre as carreiras profissionais, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, certo? Na questão 1, vocês escutam o áudio e respondem. Think about the ways to find information about jobs and decide which is the best. Então, o que você acha de falar sobre, procurar algumas informações sobre profissões e decida qual é a melhor? Talk to friends, ask parents, look on the internet ou talk to a career advisor. Então, para você escolher a sua profissão, qual dessas alternativas você acha que é o melhor meio? Conversando com os amigos, perguntando aos pais, observando na internet ou conversando com alguém que já tem a sua profissão, a sua carreira concluída. Então, qual dessas alternativas você acha melhor a escolha para a sua profissão? Vocês irão escutar o áudio 26 de 2 jovens que estão falando sobre profissões. Em seguida, vocês vão dizer sobre o que eles estão conversando, certo? Então, nesse espaço dá para vocês responderem. E na questão 3, vocês vão escutar mais uma vez o áudio e sublinhar o número de coisas que os estudantes têm em comum, certo? Ou seja, então é um áudio que vai falar sobre essa conversação, sobre carreiras, e nessa questão você vai ver quais são o número de coisas que os estudantes têm em comum, certo? Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Espero que todos façam. É uma atividade que vai valer pontos. Então, é importante que estejam com as atividades em dias.
Qualquer dúvida, manda mensagem e manda a atividade pronta para o e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula.